Só mais ou menos aos 7 anos que a gente fecha a primeira infância, e aí o nosso ego está pronto para se defender do mundo ou das pessoas, tá? Então, coisas que nós vivemos de 0 a 7, elas ficam registradas sem passar pelo filtro da razão. Elas são muito viscerais e são armazenadas direto no inconsciente sem o filtro. Por isso elas podem, depois, quando você é adulto, que tem uma experiência ruim, digamos assim, vamos nomear de ruim, isso serve como gancho, um anzol, uma espécie de anzol que pesca no passado a experiência do inconsciente e traz à tona uma sensação difícil de ser digerida. Oi, tudo bem, Carmen? Tudo jóia, e você? Deixa eu ajustar aqui a câmera. A gente vai falar hoje então sobre angústia, ansiedade e sobre medo. Você sabe que teve gente que já me pediu para abordar esse tema de medo, Ah, né? é? Que é um assunto tão pertinente para o momento que a gente Muito, está vivendo, não né, é? Carmen? É Muita muito gente importante. sentindo energia de medo, né? Sim, Quem tá. tiver perguntas sobre o assunto, é só clicar na caixinha de perguntas aqui no rodapé e a Carmen e eu vamos tirar as suas dúvidas. Eu, sob o ponto de vista da radiestesia radiônica, e a Carmen com a sua bagagem de regressão de memória, psicanálise e apometria clínica. Quer complementar, Carmen? Não, é isso, você já falou tudo. Manda brasa. Vamos lá. Está falando sobre os conceitos. O que diferencia a ansiedade do medo e da angústia? Então, primeira coisa é que ansiedade e angústia são a mesma coisa, tá? Um é terminologia psicanalítica, Freud chamou de angústia. Num primeiro momento, Freud utilizou a palavra angústia para falar de um medo existencial, que ele dizia assim, que a angústia é um profundo sentimento de desamparo que o ser humano tem em função do seu nascimento. O ser humano já é traumatizado ao nascer. Então ele chamou isso de angústia. Depois, num outro texto de 1926, ou seja, já bem mais para frente, ele fez uma separação entre o medo e a angústia. A angústia existencial, que é o medo, e a angústia difusa. Então eu vou falar rapidamente a definição do medo como a gente conhece hoje, né, abordado por N segmentos, onde a gente faz uma separação, digamos, didática, porque na prática uma coisa pega carona com a outra, tá? Mas assim, é preciso que a gente veja que o medo, ele é inerente a nós, ao ser humano, sabe? A gente é uma coisa que tem a ver com os nossos instintos. Na verdade, o Freud mostra que nós não temos instintos como os dos outros animais. O ser humano ele é complexo a ponto de o próprio instinto não ser um instinto propriamente. Então, ele chamou de pulsão. Então, a nossa energia pulsional, ela está pronta para nos proteger do mundo, já que o mundo é uma sucessão de obstáculos, de intempéries, que colocam a gente em situações muito perigosas. Então, você imagina o homem das cavernas sem medo, né? Do medo para sobreviver, né? Para correr dos perigos, para caçar, né? A fome, né? Exatamente. Então, nós temos essa herança do medo, e nós hoje, os espiritualistas, né, dizem que o medo é o grande karma da humanidade. O primeiro karma a ser superado é o karma do medo. Mas ainda assim, a gente tendo que superar o medo como um grande obstáculo que ou impede muitas coisas, a gente deixar fluir a vida, ainda assim, imagine ainda hoje um ser humano sem medo. Então, o medo primordial, ele vai nos proteger do mundo, né?
O medo vai fazer com que a gente não faça uma bobagem. Por exemplo, eu tenho medo de sair à noite sozinha na rua deserta. E é um medo real. É um medo calcado no real. Então, o medo, ele é calcado no real. E ele é uma coisa que vem dos nossos instintos, das nossas pulsões, e o nosso cérebro está preparado para nos defender dos perigos. Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo próprio que, diante de possibilidades de perigo, ele aciona, por exemplo, adrenalina e cortisol para fazer com que a gente se sinta pronto para a fuga, ok? Então, isso é da natureza, não tem como controlar. A gente fala que o medo está para o cérebro, assim como o sangue está para o coração. É inevitável, ok? Agora, a angústia ou a ansiedade, que são a mesma coisa, já é vamos dizer assim, o medo secundário. Eu gosto de pensar que é um medo secundário, ou seja, você não sabe dizer por que tem medo. Por que você está com angústia? Muitas vezes você não sabe nomear, tá? E essa ansiedade que nos acomete e que nós não estamos correndo risco de vida, né? A gente vai então colocar na conta dos transtornos, dos transtornos emocionais, né? Que tem a ver com a nossa dificuldade de conviver com algo que está dentro de nós. Então, o medo é algo imposto do mundo para mim. E a angústia é algo que eu tenho dentro, no meu inconsciente, que impede que eu viva a vida com naturalidade, mesmo quando não há perigo iminente, não há risco de vida, e eu tenho medo mesmo assim, tá? Vou fazer uma rodada de perguntas aqui, o pessoal já está participando. Se você tiver dúvidas, você pode trazer para a gente responder. Vivi, uma vez eu li que depressão é excesso de passado, estresse de presente e ansiedade de futuro. Isso procede? O ser humano é o único animal que retém o passado e tem expectativa do futuro. E com isso ele não vive o presente, tá? Então, em função da complexidade do nosso cérebro e da nossa mente, nós somos capazes de armazenar memórias que vão se conectar umas com as outras, formando um arsenal complexo dentro de nós, que vai determinar situações em que nós vamos antecipar negativamente o futuro, baseados em experiências traumáticas do passado, tá? Então, de fato, procede. Só que, para completar o quadro das definições, eu gostaria de dizer que estresse, a gente chama de estresse quando você percebe no organismo a descarga dos hormônios, tá? Então, o estresse é apenas aquela reação química advinda da angústia ou do medo, ok? Dizemos sempre, né, Carmen, que as questões físicas, as questões hormonais, elas advêm de uma emoção, né? Por isso é necessário primeiro controlar o nosso padrão energético, porque ele controla as nossas glândulas que produzem hormônios e culminam em doenças físicas. Sim. Esse raciocínio também é o mesmo do Reiki, né? Quando você cuida do equilíbrio dos chakras, cada chakra cuida de uma glândula e essas glândulas em equilíbrio promovem saúde física. É o mesmo raciocínio? É o mesmo raciocínio. Você tem que fazer um balancinho, que eu gosto de falar assim. Você tem que tratar do corpo, que são as reações químicas advindas daquele medo ou daquela angústia ou ansiedade que você está manifestando. Por quê? Quando você tem um medo muito grande, você tem
uma reação aguda. Então, aquilo fica quase insuportável naquele primeiro momento. E muitas vezes você tem que lançar a mão de medicamento, mas o melhor mesmo é que a gente lance mão de instrumentos não químicos de autocontrole. Porque eu gosto de dizer para as pessoas assim, que quando a gente adquire um controle próprio, olha, se eu vou à farmácia, engulho uma pílula e me sinto ótima, é maravilhoso. Mas eu sei que não fui eu. Então, da próxima vez, eu vou ter o mesmo mal-estar, porque eu não adquiri ferramenta própria. Mas se eu consigo, através de uma meditação, através do Reiki, sanar aquela manifestação química aguda, eu vou me sentir poderosa. Então eu sei que eu tenho em mim um instrumento que controla a mim mesma. Se eu não posso controlar o mundo, eu não tenho como controlar o mundo, né? Nós não temos como acabar com a pandemia, mas eu posso controlar minhas emoções. E se eu puder controlar com as minhas próprias mãos, ou com a minha própria mente, controlar o meu cérebro com a minha mente, então, cada vez mais, eu estou eliminando aquele medo, ou aquela angústia, ou aquele pânico, ok? Foi tão casadinho a pergunta da Liz. Olha que legal a pergunta dela. Existe algo que possa ser feito para tirar essa ansiedade sem medicamentos? Está respondido, ok? O medicamento, muitas vezes, é necessário. Nós não vamos aqui dizer que para não usar medicamento. Cada caso é um caso. Olha, gente, não existe nenhuma pessoa igual a outra no universo. Somos únicos. Cada caso precisa ser pensado individualmente, tá? E eu quero dizer para vocês que eu estou falando, por enquanto, de manifestações agudas, dessas que tiram você do sério. Você tem um piripá que acha que vai morrer. E eu quero aproveitar para dizer que não morre, tá? Ninguém nunca morreu de angústia. Não. Uhum. A gente até pode, com o tempo, a angústia ou a ansiedade, se ela ficar muito tempo com você, eu conheci pessoas que têm síndrome do pânico há 10 anos. Isso é uma loucura, porque você cria uma manifestação crônica. Ela não é aguda, ela não tira você do sério como a aguda tira. Mas a cronicidade vai adoecendo você. Então você vai ter um treco depois, você vai ter um câncer, você vai ter, sei lá, alguma manifestação que é decorrente dessa situação. Carmen, eu costumo fazer analogia aqui para o pessoal do Via Energia, já falei em algumas lives a respeito disso, daquelas pessoas que fazem tratamentos com psiquiatras, que tomam medicamentos controlados, seja para dormir, para depressão, para síndrome do pânico. Eu costumo fazer uma comparação dos medicamentos como aquelas bicicletas infantis, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, que o pai e a mãe colocam aquelas rodinhas laterais na bicicleta para que você não caia. Então eu faço essa analogia, né? Que o medicamento é a rodinha da bicicleta, ele está te firmando. Mas você, à medida que você vai pedalando a bicicleta, você está contando com aquelas rodinhas ali, você precisa encontrar maneiras de se equilibrar por si mesmo, sem as rodinhas. E em algum momento, o papai e a mamãe vão lá e vão tirar essas rodinhas. É quando o psiquiatra diz assim, está na hora de fazer o desmame, vamos começar a reduzir a dose. Só que até chegar nesse momento, você precisa encontrar formas de se equilibrar sem esse apoio medicamentoso. E uma dessas maneiras, claro, meditação, o curso de Reiki é maravilhoso para o equilíbrio das glândulas, das nossas energias, das nossas emoções, práticas de autoconhecimento, né? Então você tem que ir buscando. Quando você está tomando remédio, pensa na rodinha da bicicleta. Está na hora, então, de eu buscar por mim mesmo alguma maneira de encontrar esse equilíbrio para que eu possa me livrar do remédio. Porque remédio faz mal para o estômago, faz mal para os rins, faz mal para os fígados, né? O corpo fica ali, a máquina motora do corpo, ela fica sobrecarregada de ter que processar aquele remédio no longo prazo, né? Muita pergunta chegando, as pessoas estão participando muito hoje, fiquei muito feliz. Eu também. Uma outra pergunta da Rita Loureiro.
A prática da meditação ajuda nesse processo de controlar a ansiedade? Rita, a meditação é maravilhoso, né? A meditação que nós fazemos aqui no Via Energia se chama técnica do relaxamento alfa profundo. Você baixa um pouquinho o seu estado de consciência para um estado de relaxamento sem dormir e sem ser hipnótico. E você equilibra muito o seu padrão emocional. Então é maravilhosa, qualquer que seja a técnica, tem o Zazen, né? A respiração consciente, tem diversas modalidades de meditação. Qualquer que seja a técnica, medite para você equilibrar a sua emocional e se livrar um pouco desse desejo de tentar controlar as coisas. Como a Carmen conta, porque a gente de fato não tem o controle de nada, a gente só pode controlar a nós mesmos, né? Então, a gente tem que pensar assim, se a mente criou, a mente é que cura, certo? Então, qualquer instrumento que leve você a um processo mental é aquilo que vai levar você ao equilíbrio outra vez, tá? Eu tenho um pouco de resistência para usar a palavra cura, porque você não está doente, você está desequilibrado. E você está desequilibrado em função da sua mente, daquilo que você pensa, porque você não está sabendo lidar com os seus pensamentos, através da mente. Se a mente é que provocou, é a mente que tem que chegar ao equilíbrio novamente, tá? Eu acho que a prática da meditação vamos dizer assim, é o carro-chefe de você chegar a este equilíbrio, porque já existem estudos da neurociência importantíssimos que mostram que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de adaptação e de controle do próprio corpo que é impressionante, né? Então, a gente tem que saber que o nosso cérebro, ele é uma máquina complexa e a nossa mente interfere no cérebro e o cérebro é que faz o nosso corpo funcionar, tá? Se eu sinto, por exemplo, se eu passar na frente de uma casa, o portão estiver aberto e eu der de cara com um pitbull, provavelmente eu vou fazer xixi na roupa. Ou seja, o meu corpo físico reage ao medo. O medo joga um hormônio que faz com que eu tenha uma descarga no meu corpo físico, tá? Então eu também preciso saber que este mesmo cérebro vai reagir quando a minha mente ordenar algo melhor. Agora, veja bem, é importantíssimo que a gente tenha uma noção de que, para além do controle, através das práticas meditativas, que são de estado alterado de consciência, nós temos que compreender que nós estamos falando agora não daquele medo primordial. Nós estamos falando da angústia ou da ansiedade, que é o medo secundário. Esse medo secundário, ele já não tem a ver mais propriamente com a defesa real, né? Nós estamos falando de uma defesa de algo que você não sabe de onde vem. E adivinha de onde vem? Vem da nossa mente inconsciente. Ou seja, vem daquela parte que eu não conheço de mim. Então, para você atingir a cura, aí sim, você tem que fazer um processo de autoconhecimento. Você tem que fazer terapia, tá? Qualquer terapia? Sim, desde que essa terapia seja ativa, ou seja, que você se implique na sua cura, tá? Hoje nós temos diversas modalidades terapêuticas ativas, que é essa de busca de reescrever a história da sua vida. Eu puxo a sardinha para minha brasa, e não por acaso, porque hoje nós temos uma ferramenta
em que nós podemos acessar o nosso inconsciente de vidas, ou seja, a nossa arena de atuação amplia. Eu já cansei de ver pessoas que têm síndrome do pânico ou que trazem uma angústia difusa, que não tem explicação, por causa de uma morte traumática, ou por causa de algo que viveu numa vida passada que não se lembra mais. Então, a ferramenta mais moderna, mais rápida, mais profunda e eficaz é regressão de memória, ok? Tem um monte de pergunta aqui. Eu estou aproveitando os ganchos da sua fala para trazer as perguntas que a gente está respondendo. Tá. A Kelly fez um comentário legal quando eu dei o exemplo das rodinhas da bicicleta. Rafa, você falou justamente o que decidi para a minha vida. Aí ela completou, deixa eu ver se eu acho o complemento. Os medicamentos que ela está ingerindo, ela diz que está ingerindo meditação, o reiki, aromaterapia e psicoterapia. Então, é esse raciocínio, né? Ela foi buscar o equilíbrio energético com o reiki e também foi buscar uma prática terapêutica para somar ao tratamento, né? Que Muito bom, bem. Kelly. Fico feliz pela sua prática, viu? Eu posso? Fala. Eu queria pegar o gancho da Kelly para falar que a gente tem que fazer uma rotina doméstica, uma rotina com o corpo, uma rotina com a mente. Então, nós temos que tratar da nossa vida cotidiana, nós temos que ter conhecimentos, autoconhecimento e aloconhecimento, que é o conhecimento de dentro, conhecimentos de fora. O que é o conhecimento de fora? Eu me espiritualizar, eu conhecer, mudar meu paradigma de pensamento, pensar na existência da vida, por que eu estou vivo, o que eu estou fazendo nesse planeta, eu nasci para quê? Qual que é o significado da existência humana no planeta Terra? Eu tenho que ter resiliência com o que eu não posso modificar. Eu tenho que ter fé de que tudo tem um propósito superior. Eu tenho que me espiritualizar no sentido de compreender o significado da vida de um modo geral e da minha vida em particular. Com isso, para isso, eu vou utilizar meditação, análise, conhecimento sobre o mundo espiritual, cuidar do corpo, da alimentação, e com isso eu vou atingir paz, equilíbrio e tranquilidade. Certo, Kelly? Você trouxe várias práticas para os nossos corpos, né? Eu falo dos nossos corpos sutis, nós não temos somente o corpo físico e o espírito, né? No mundo ocidental, no Brasil, muito bem especialmente falado. Pelas culturas religiosas, que o pai leva a mãe na igreja, quer dizer, o pai leva o filho na igreja. A gente nasceu com essa cultura de que temos um corpo físico de carne e osso e dentro dele habita um espírito. E nós entendemos que existem outros corpos sutis, existe um corpo que cuida da mente, existe um corpo que cuida das nossas emoções, existe o corpo duplo etérico, onde estão armazenados os chakras que cuidam das glândulas. Então você foi dando dicas de cuidados desses corpos. O cuidado para o corpo espiritual, o cuidado para o corpo emocional, o cuidado para o corpo mental e o cuidado para o corpo físico. Exatamente. Você foi elencando cada uma das práticas e é exatamente isso, né? A gente tem que cuidar de cada um deles. Eu costumo brincar que assim, se você quebra um braço, não adianta rezar para o braço sarar, você vai ter que tomar um remédio, você vai ter que botar uma tala, imobilizar, né? Físico, a gente cuida com técnica física, mas aquilo que é emocional, não adianta eu engessar com um físico que não vai dar conta. Aquilo que é de ordem espiritual, não adianta eu tomar um remédio também, porque o remédio não cuida do espírito. Então a gente tem que buscar práticas que vão agregando esses corpos, vão equilibrando os corpos, não é isso, cara? Isso mesmo, muito bem. Umas perguntinhas então. Que coisa boa, muita gente perguntando. Escolares, é isso? Já ver se aparece. Crise de pânico, o que fazer no exato momento que acontece? Olha, você tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, a nossa mente, assim como criou, ela vai anular o medo. É a primeira coisa. Então, se você sucumbir
aquela emoção, você vai achar que vai morrer daquilo. Então você tem que saber que a crise de pânico passa. Se você fizer um exercício de respiração e pensar, eu estou tendo uma crise de pânico, vai passar. Eu garanto para você que passa, ok? A segunda coisa é que você tem que pensar que nós nunca somos sozinhos. Nós temos companhias espirituais. Nós temos pelo menos um mentor e um anjo da guarda. Chame-os. Eles virão. Então pense no mundo espiritual, peça luz, tá? Nosso medo, ele só nos vence quando nós o alimentamos. Então, os pensamentos negativos devem ser retirados. Eu gosto de fazer um exercício assim, quando eu me pego pensando negativamente, eu penso assim, esse pensamento não é meu, eu vou entregá-lo na luz. Então, não permita que a sua mente te engane com pensamentos negativos, porque o nosso medo, vou falar de novo, só é forte quando a gente alimenta esse medo, tá certo? Números depoimentos, desculpa, achei que você tinha concluído. Não, tudo bem. Eu só queria falar mais uma vez, que a nossa luta contra o medo não deve ultrapassar os nossos limites ou a nossa capacidade física. Se você tiver necessidade momentânea de tomar um medicamento, procure primeiro medicamentos fitoterápicos. Tem alguns medicamentos fitoterápicos que são eficazes, principalmente para pessoas que não têm hábito. E eu queria chamar a atenção para remédios tarja preta, que são os benzodiazepínicos, que eles não são propícios para angústia. E tem muita gente que bebe Rivotril achando que vai curar angústia ou ansiedade, tá? E, na verdade, vai fazer muito mal para a saúde. Então, não vamos cair nessa esparrela. Nós vamos tomar remédios. Não adianta você tomar calmante, tarja preta. Nós vamos tomar uma medicação que vai nos auxiliar a baixar o nível de ansiedade da forma mais natural possível. Existe floral, existe homeopatia, existe fitoterápico e controle da mente, tá? Então é isso. Eu tenho inúmeros depoimentos, Carmen, das pessoas que fazem o nosso relaxamento alfa profundo, a nossa técnica de meditação, e nunca mais tiveram crise de síndrome do pânico. E gente que percebeu, assim como você fala, trouxe para o consciente assim, gente, eu estou começando a ter uma crise, está me dando uma ansiedade aqui, minha respiração está acelerando, meu coração, vou fazer uma meditação. E passa. Então é isso, você tem que perceber esse momento de falar, opa, deixa eu respirar fundo aqui, deixa eu fazer alguma prática para não permitir que isso tome conta de mim, né? Muito bem. Nossa, muita pergunta aqui, deixa eu tentar escolher alguma que não repetiu. É Valdir ou Valdíria? Acho que é Valdíria. Perguntando por que quando chega a noite, o meu medo aumenta. Tem um ditado popular que fala que à noite todos os gatos são pardos. Significa que os nossos pensamentos, eles vão ficando muito mais primitivos à medida que você vai ficando sonolento. Então, à noite, o escuro baixa a nossa frequência, né, mental. Você vai entrando num estado cada vez mais... Olha, o estado alfa, ele tem vários níveis, tá, gente? É uma escadinha assim, ó, uma régua. O estado alfa profundo é quando você entra naquele estado... como é que a gente fala mesmo? Tem um nome que Na frequência vibratória, em sintonia com a frequência do planeta Terra. Sim, mas eu digo assim, tem um estado que quando você está devaneando, o devaneio, ele é muito propício nesse estado alfa profundo, em que as imagens mentais, elas brotam sem querer, tá?
E corre o risco até de você ver coisas do seu universo, do seu universo espiritual em torno do seu campo áurico, digamos assim. Quando a gente tem depoimento, Rafa, vivi uma experiência linda, fala, é a sua experiência. É aquilo que você precisava ver, né? E a noite é mais propício por isso, porque nossos hertz mentais, eles vão baixando à medida que o dia vai acabando, né? Até por cansaço mesmo. Vou responder a próxima e na sequência eu vou dar uma de presente para você. O Félix Carvalho perguntando, via energia, além do Instagram, tem canal no YouTube? Onde as meditações ficam disponíveis? Félix, temos canal no YouTube, o link está nos destaques lá do Instagram, tem uma bolinha escrita assim, YouTube. Ou você pode digitar youtube.com/via energia. A Carmen Farage também tem YouTube, é youtube.com/Instituto Lumino, tudo junto. E as meditações estão no nosso curso de meditação, que você pode adquirir e ter acesso a todas as experiências no seu celular, você pode baixar. Lá no link da bio tem o link para o curso. Aqui no Via Energia a gente costuma fazer a meditação ao vivo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a gente avisa no Telegram sempre que tem meditação por aqui, tá bem? A pergunta de presente para Carmen é da Tati, perguntando como é que funciona a relação dos chakras com a ansiedade. Os chakras são vórtices de energia, de entrada e de saída de energia. Um vórtice é uma espécie de rodemoinhozinho, assim, sabe? Que faz ligação entre os órgãos internos do nosso corpo físico e os outros corpos sutis. Então, eu estou falando assim, desse jeito, para você fazer uma imagem mental dos pontos de acupuntura. Sabe? Você sabe quantos pontos de acupuntura a gente tem ao longo do corpo? 365, não é legal? É a mesma quantidade de dias do ano. Eu acho isso muito legal. E nós temos 8 grandes chakras principais que fazem ligação direta com órgãos internos. Então nós temos muitos chakras. E esses chakras é que alimentam o nosso corpo com energia vital, tá? A relação que tem com a ansiedade é que você gasta muita energia quando você tem um trânsito mental negativo que causa ansiedade. Então você tem um medo, ou ansiedade, ou um pânico, e isso vai consumir a sua energia e os seus chakras vão ficar desorganizados. Então eles sofrem as consequências do seu mental, tá? Assim como eu dei exemplo do susto que você faz xixi na roupa, também a mesma coisa vai acontecer com o chakra. Ou seja, você vai esvaziar aquele chakra, vai desequilibrar aquele chakra. E então esse desequilíbrio vai dificultar o trânsito entre os corpos físico e sutis, tá? Forçar para todo mundo que quiser conhecer o Reiki, que quiser se tornar um reikiano, tanto para realizar a autoaplicação do Reiki nos próprios chakras e aplicar a energia Reiki em outras pessoas, em pet, no gatinho, no cachorrinho, a gente tem o curso de formação online Reiki, o link está na bio também, é só clicar e acessar, as inscrições estão abertas, tá bem? Vamos para frente. A Kel perguntando o seguinte, a resposta não veio, deu problema na caixinha, deixa eu ver se vai agora foi. É possível estar depressiva e não saber que está por conta da prática do controle da mente? Olha, é possível que você tenha adquirido um controle, né? De forma que você está conseguindo viver bem, embora tenha tido um episódio depressivo. Então, isso aí pega um gancho para tanta coisa, minha cabeça até virou pipoca. Veja bem, o que a gente chama de depressão, na verdade, costuma não ser depressão. Depressão mesmo, é tão raro, gente. A gente tem estados depressivos. É uma depressão que eu vou chamar de pontual. Às vezes você sofre uma perda, às vezes você sofre um abandono, às vezes você passa por dificuldades, momentos da sua vida que vão te deixar num estado depressivo, tá? Imagina bem, se você
perde uma pessoa querida, você vai ficar alegre e saltitante? Vou achar muito esquisito se você ficar, certo? Então você vai ter que ficar depressivo, porque isso é a resposta natural para uma perda. Aí você utiliza instrumentos, meditação, reiki, né, para retornar ao equilíbrio. Por quê? Aquele estado depressivo, depois de um certo tempo, o tempo do luto normal tende a voltar ao normal, tá? Então, se eu perdi o emprego, se eu perdi, se eu me separei, se eu fiz uma mudança de casa, mudança de cidade, mudança de país, pode ser que você tenha uma depressão, mas é um estado depressivo, não a depressão. O que é a depressão mesmo? A depressão que a gente chama de endógena, ou seja, é uma depressão que não tem uma causa externa. Ela tem a ver com algo dentro de você. Tem a ver com coisas do seu inconsciente que foram gerados lá na sua infância, geralmente na primeira infância de 0 a 7. Portanto, você não tem acesso normalmente a isso, ou de vidas passadas. E aí não adianta, você tem que fazer terapia. Tá? A sua fala, a Ju está dizendo, o que você mais indica para curar a dor do luto? Racionalizar. Nosso instrumento de argumentação e de racionalização, de usar a razão, melhor dizendo, usar a razão, é aquilo que nos salva das nossas emoções, tá? Algumas pessoas pensam que usar a razão é ser frio, mas não é isso. Ser frio é não sentir a dor do outro. Ser frio às vezes, até se comprazer com a dor do outro. A minha proposta de usar a razão é de conhecer, é compreender. A gente vê muitas pessoas que têm estados depressivos, estados de angústia, porque elas não compreendem o significado das coisas, tá? Então, quando eu busco o significado, quando eu busco compreender o porquê das coisas, eu trabalho esse luto e dificilmente ele não se dissolve, tá? Se não se dissolver, é porque é patológico. Vou fazer uma pergunta para você. A depressão de hoje pode ser coisas ou fatos que passamos no ventre ou quando criança? Sim. A nossa vida intrauterina, ela carrega os sentimentos e as emoções da mãe. Naquele momento de vida que a mãe estava vivendo, e muitas vezes o bebê, o feto, fica impregnado com aquelas emoções, porque naquele momento ali o feto não sabe que a mãe é outra pessoa. Ele pensa que aquilo é tudo ele, tá? O feto. E quando criança, de 0 a 7 anos, assim que a gente nasce, até a gente completar mais ou menos 7 anos de idade, a gente ainda não tem uma boa formação de ego. A gente vem formando o ego à medida que vai crescendo. Só mais ou menos aos 7 anos que a gente fecha a primeira infância, e aí o nosso ego está pronto para se defender do mundo ou das pessoas, tá? Então, coisas que nós vivemos de 0 a 7, elas ficam registradas sem passar pelo filtro da razão. Elas são muito viscerais e são armazenadas direto no inconsciente sem um filtro. Por isso elas podem, depois, quando você é adulto, que tem uma experiência ruim, digamos assim, vamos nomear de ruim, isso serve como gancho, um anzol, uma espécie de anzol que pesca no passado a experiência do inconsciente e traz à tona uma sensação difícil de ser digerida. E aí você vai ter sintomas, tá? Que podem ser desde depressão até fobias, e outros, né? Vamos dizer,
histerias, enfim, vários sintomas, tá? Eu estou perguntando sobre o Reiki, se existe alguma semelhança com o passe mediúnico. Existe sim uma semelhança, porque nós estamos, de alguma forma, canalizando energia universal através de mentores de luz. A grande diferença que eu explico nos cursos de Reiki é que o Reiki é uma iniciação, ou seja, geralmente no passe mediúnico e no joreio, você está doando da sua energia vital. Quando você se predispõe a dar energia para o outro, você está canalizando, mas você também está doando do seu. Então é muito comum a gente ver nos centros espíritas pedirem para a gente alimentar antes e alimentar depois, porque você está gastando da sua energia. No Reiki isso não acontece. Nós não gastamos a nossa energia vital para doar para o outro. Nós somos só o canal. Então, a gente recebe energia universal, entra pelos nossos chakras, parte dessa energia fica conosco, parte vai para o seu colaborador, seu paciente, tá? E sendo assim, se você aplicar Reiki o dia inteirinho, no final do dia você está melhor do que quando você começou. Reforçar também, né, Carmen, que o Reiki não tem um vínculo a uma doutrina religiosa como o passe mediúnico, o kardecismo, né? Isso mesmo, bem lembrado, Rafa. O Reiki é uma técnica de imposição de mãos que foi redescoberta no Japão, no final do século XIX, pelo Dr. Mikao Usui, e ele tem origens budistas, tá? Lá, tibetano, Usui tibetano. Mas ele não tem cunho religioso. Qualquer pessoa pode aprender esta técnica mental de canalizar a energia do universo, tá? Suas emoções e de ter até saúde física através disso, né? Se o autoconhecimento leva ao autocontrole. Sem dúvida, Rosana. O número 1 é o autoconhecimento, tá? Se você quer mudar para sempre, é com autoconhecimento. Se você... vamos fazer a analogia da canoa furada. Você pode ter um balde e tirar a água e continuar o seu trajeto até o fim, só tirando a água com o balde. Mas se você quiser ter sossego, você vai lá, tampa o furo da canoa, você não tem que tirar a água nunca mais com o balde. Esse é o autoconhecimento, tá? Pergunta para mim, Rafa, ensina mindfulness, por gentileza? Bruna, como eu coloquei no comecinho da live, existem muitas modalidades, muitas maneiras de você meditar. Existe a meditação mais clássica da respiração consciente, em posição de lótus, que também tem uma pegada um pouco de yoga, né? Existe o zazen. E aqui no Via Energia nós ensinamos a técnica de meditação chamada de relaxamento alfa profundo. Ela também promove uma limpeza do campo mental, né? Mindfulness, se você for traduzir, é a mente esvaziada, alguma coisa assim, né? Esvaziar a mente. Então, o relaxamento alfa profundo também promove esse esvaziamento da mente, tá? Então, você pode meditar com a nossa técnica, que tenho certeza que você vai gostar muito, viu? A Clarecia, que está sempre com a gente, eu fico tão feliz com ela, com a presença. Parabéns pelos tópicos abordados, muito esclarecedora a live. Obrigado, Clarecia, pela sua presença, viu? Tem mais perguntas chegando, Carmen, porque eu estou tirando aqui as repetidas. Tá. Eu posso conseguir direcionar para o bem a energia disfuncional do meu ser só respirando com meditação, cara? O que é energia disfuncional? Como eu traduziria essa pergunta? Se ela consegue, aquele exemplo que você deu de jogar os pensamentos para a luz, né? Ah, tá. Então, os pensamentos negativos, através da prática da meditação, a gente consegue jogar para a luz, né? Ah, sim, consegue, lógico. A prática da meditação é só de você fazer
esse centramento, né? Você já altera os hertz do seu cérebro. E isso vai fazendo diferença, tá? Então, sim. Vamos lá, Fã. Como evitar que traumas do passado reverberem em ansiedade do presente? Conhecendo, trazendo à luz da consciência, tá? Olha só, quando a gente fala assim, que é preciso expandir a consciência, o que significa? Eu já fiz numa live aqui para vocês verem, que a nossa estrutura psíquica faz de conta que é um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg, né? A nossa estrutura psíquica. A pontinha do iceberg que aparece acima da água é o nosso consciente. Todo o resto, digamos assim, 80% de nós está submerso, que nós vamos chamar de inconsciente. O que é expandir a consciência? É colocar essa pontinha cada vez maior. Ou seja, nós vamos trazendo à tona parte desses 80%, boa parte, um tanto bom, o tanto que a gente conseguir, nós vamos trazer à luz da nossa consciência. Isso é expandir a consciência, e esse conhecimento de nós é que vai fazer com que a gente não continue prisioneiro de experiências do passado, que nós vivemos numa época em que nós não tínhamos função de ego estabelecido ainda. Ou seja, nós não tínhamos nem a pontinha do consciente ainda. Tá? Então, deu para entender? Será que eu expliquei bem? A Stephanie perguntando se é possível trabalhar o auto-perdão com o Reiki, Carmen. Auto-perdão? Olha, eu gosto de pensar que perdão é igual a compreensão, tá? Eu não consigo perdoar ninguém, nem a mim mesmo, nem a Deus, se eu não compreender os porquês. Então, eu não consigo conceber qualquer coisa que seja diferente de conhecimento para chegar a uma compreensão, para chegar naturalmente ao perdão, ok? Tá a sua resposta. Stephanie, no curso de meditação que eu desenhei, eu fiz uma jornada de perdão para você visitar os seus pontos de dor, onde estão aqueles lugarzinhos ainda que você não conseguiu compreender bem, como a Carmen coloca, e a gente traça uma jornada lá para você refletir sobre isso e alcançar o perdão dessa situação ou dessa pessoa. Ficou muito linda a meditação do perdão lá do nosso curso, viu? Você pode conhecer, o link está na bio. A Ana Maria Silva dizendo o seguinte: o reiki é feito apenas pela imposição das mãos ou tem toque físico no assistido também? Ana, no Reiki 1, a gente ensina a imposição de mãos, e você pode e deve tocar o seu paciente, porque isso dá a sensação de segurança tanto para ele quanto para o reikiano. Mas o propósito do Reiki é você aprender a criar com a mente. Entre os propósitos, né, gente? Eu falei o propósito, não. Um dos propósitos é você aprender a criar com a mente. Tanto é que nos níveis seguintes, você libera as mãos e vai enviar Reiki à distância com a sua mente, tá? Então, você pode usar as mãos se quiser, mas você tem que saber que o progresso vai fazer com que você não queira mais usar as mãos, tá? E agora, né, nós estamos entrando nessa transição planetária, a pandemia está fazendo o que com a gente, gente? Está nos ensinando a ser virtual. Porque o futuro da humanidade é na 4ª dimensão, nós não vamos ter corpo físico mais. Então, tudo que a gente fizer é com a mente. Quem conhece algum livro espiritualista ou espírita que explica como que acontecem as coisas na 4ª dimensão, nas colônias espirituais, por exemplo. Lá não tem loja de roupa para você entrar e comprar, não é? Você plasma tudo com a mente. Nós, aqui no planeta Terra, vamos
estamos começando já a aprender a plasmar com a mente. Plasmar é criar condições de equilíbrio, de paz interior, usando a nossa mente. A nossa mente, gente, não é o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro é uma máquina. O cérebro faz de conta que é a televisão. A nossa mente é a emissora de TV que manda sinal para a TV, certo? Se a sua TV estraga, a sua emissora de TV não estraga, não. Porque a sua mente está num outro corpo sutil. Por isso que a gente acredita que quando você morre, você continua igual. Você só não tem máquina mais. Mas a sua mente, e se ela estiver bem preparada, você vai fazer tudo o que você sempre fez. Vai ser a mesma coisa, tá? Muito bem. Fez uma pergunta simples, mas que é profunda. Como lidar com inseguranças? Olha, eu vou ser repetitiva, tá, Gabriel? As inseguranças, elas vêm, vamos dizer assim, de um meio que colocou você predisposto a não conhecer você mesmo, não confiar que você é capaz. Tem muitas coisas que geram insegurança que tem a ver com a sua criação, tem a ver com suas vidas passadas, com a forma, com a dinâmica da sua estrutura familiar, do passado, né, da sua infância, da formação da sua personalidade. E então, quando você chega na vida adulta, você tem muita dificuldade de enfrentar o mundo. E as causas são várias. Então, você pode utilizar alguns instrumentos, como a meditação, como o Reiki e outros processos holísticos, para você adquirir maior segurança. Mas é necessário que você vá às causas dessa insegurança. Então, você pode lidar com a insegurança no seu dia a dia, no seu cotidiano, utilizando algumas técnicas simples, holísticas, que vão te dar instrumento de você caminhar no seu cotidiano com mais segurança. Mas eu sempre penso que é bom a gente saber o que gerou essa insegurança em nós. E esse conhecimento te salva para sempre. Tá? Para além de lidar, vai te salvar. Pergunta técnica do Reiki. Os chakras giram em sentido horário ou anti-horário? Horário. Eles estão em equilíbrio. Eles estão em equilíbrio quando eles giram num sentido horário, mas tem algumas pás que giram no sentido anti-horário para gerar o equilíbrio entre eles, tá? Então, cada chakra ele tem uma compleição própria, digamos assim, tá? Os chakras inferiores, eles têm poucas pás. Faz de conta que é um ventilador? As pás giram ao mesmo tempo para os dois lados para gerar o equilíbrio, ok? E quanto mais denso esse chakra, mais devagar e mais no sentido horário. Quanto mais sutil, por exemplo, o chakra coronário, ele tem 1000 pás. A gente fala que tem 1000 pétalas, né? E aí, todas essas pás, elas vão girar com maior equilíbrio entre elas, ou seja, vamos dizer assim, para vias didáticas, que é meio a meio, tá? Muito bem. Perguntando o seguinte: eu realizo o Reiki, porém eu capto muitas energias do próximo. Como me protejo? A gente lembra, né, Carmen, que no curso de Reiki do Via Energia com o Instituto Lumine, existe uma aula para os procedimentos anteriores, né? Sim. O Augusto é nosso aluno, tá? Ele é meu aluno. Ele fez o Reiki comigo antes de eu fazer a parceria com você, tá, Rafa? Então, Augusto, olha só, você tem que pedir proteção aos mentores de luz, tá? Reforça a sua proteção. Você pode imaginar, por exemplo, uma aura de luz azul clara em volta de você,
servindo de escudo protetor. Assim como você parece que é mais vulnerável a isso, peça proteção a alguém da sua confiança, o Arcanjo Miguel, seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, a Jesus, a Nossa Senhora. Coloca em volta de você e lembre-se de fazer os procedimentos anteriores que o Rafa está falando, tá? Perguntando, a ansiedade, o medo e o estresse podem criar um bloqueio para relacionamentos? Eu acho que é só isso que cria bloqueio para relacionamento. Basicamente, se você vai para um relacionamento com ansiedade, medo e estresse, esse relacionamento está fadado ao fracasso, certo? Olha, eu tô fazendo piadinha, mas de fato, um grande fator para o seu relacionamento, não só relacionamento de casal, né? Mas com as suas parcerias, com as pessoas, com seus amigos, com seus colegas, entre irmãos, a ansiedade e o medo são grandes obstáculos para a vida, não é? Veja bem, estresse é o resultado da ansiedade e do medo, tá? O estresse é o resíduo final da sua ansiedade, da sua angústia, tá certo? Então, com certeza é um bloqueio para a vida, tá? Chegamos às 22 horas, o papo fluiu muito, eu queria agradecer para todo mundo que mandou pergunta, tem um montão de perguntas aqui, eu acho que de repente a gente pode fazer uma outra live, cara, para falar de ansiedade, de angústias, para responder muitas perguntas sobre os nossos atendimentos online. Pessoal, tanto eu quanto a Carmen, a gente realiza atendimentos online, eu com a técnica de radiestesia radiônica e a Carmen com a técnica de regressão de memória, apometria clínica e psicanálise. Vocês podem entrar em contato no direct da Carmen, @Instituto Lumine, para falar com ela, e para falar comigo, @Via Energia, tá bem? Eu quero falar. Desculpa. Pode falar. A gente tem a nossa parceria do curso de Reiki, que estão com as inscrições abertas. Você pode entrar lá no link da bio. Se quiser se tornar um terapeuta Reiki, não precisa ser nem terapeuta dos outros, se não quiser, só para aplicar a energia em si mesmo, já vai ajudar um tantão na sua ansiedade, no seu medo e nas suas angústias. Pode falar, Carmen. Eu quero dizer para as pessoas que eu sou psicóloga e psicanalista, especialista em regressão de memória e apometria clínica. Além de mestra de Reiki, Usui tibetano, eu sou também médica chinesa. Eu faço acupuntura e medicina chinesa. Fazia. Hoje eu não faço mais não, porque eu optei por ser terapeuta. Então, eu gosto de falar assim, porque eu não faço regressão. Eu não faço apometria, eu faço terapia. E na terapia, no processo terapêutico de autoconhecimento, eu utilizo técnicas de regressão e de apometria, tá? Quer fazer um convite nas suas lives de terça-feira? Eu assisti ontem a do Pedro, achei super legal. Toda terça-feira, 21 horas, eu faço uma live onde eu falo sobre temas diversos. Eu convido a todos, a partir da próxima terça-feira, nós vamos passar a fazer aqui no Instagram, tá? Não vai ser mais no YouTube. O YouTube, eu vou pegar a gravação daqui e vou botar lá também. Mas o ao vivo vai ser no Instagram a partir da semana que vem, da próxima terça-feira. Então, vocês estão convidados e as lives de terça-feira têm uma pegada mais espiritualista. E eu gosto de conversar de coisas da espiritualidade, tá? Muito bem. Pelas 21 horas a gente está aqui falando de ganho de consciência, de regressão de memória, de Reiki, de equilíbrio emocional, de meditação. Sempre tem um assunto em voga, né? Exatamente. E, pessoal, essa semana eu vou fazer meditação, vou ver se eu faço ou amanhã ou no domingo. Eu só preciso verificar as minhas agendas. E para você receber o aviso é só entrar no canal do Telegram, que eu sempre aviso quando tem live de meditação, tá? Obrigado, Carmen, pela sua presença mais uma vez e boa semana. Rafa, é sempre bom estar com você. Muito obrigada. Um prazer. Eu agradeço a todo mundo pela presença e eu estou sempre às ordens. Beijo, viu? Boa semana, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.